Araceli, professora de língua portuguesa da Loja do Concurseiro, e nós estamos aqui com um projeto muito legal, com questões da FGV, para ajudá-los a garantir a aprovação no concurso do Tribunal de Justiça de Tocantins, tá? A banca é a FGV. Se você tem feito provas dela, você sabe que é uma banca um pouquinho difícil, né? E pelo conteúdo programático, pode ser que você não tenha entendido também o que tem que estudar. Então, eu estou aqui para ajudar. Tudo bem? Vamos logo direto a essa ajuda aqui, tá? Olha, eu selecionei alguns itens do conteúdo de vocês para explicar mais ou menos o que vocês têm que estudar, porque senão vocês podem reduzir o estudo de vocês e acabarem não acertando as questões, tá? A dica sempre é você resolver questões da banca, porque assim você aprende como ela trabalha. Ela melhorou muito a FGV. Como? Hoje ela trabalha com textos menores, o que é legal, né? Assim, não precisa ler grandes textos, mas você precisa ficar fazendo bastante os exercícios direcionados para que você possa realmente pensar como a banca trabalha. Bom, eu peguei 3 itens aqui, porque a gente vai trabalhar com eles em 10 questões da sua banca, 10 questões recentes. Vamos lá. Um item, estruturação das frases em componentes, operações de substituição, deslocamento e modificação. Isso não é típico dela simplesmente. Várias bancas trabalham com essa substituição, principalmente. Ó, deslocamento. A pontuação dela, ela trabalha com deslocamento, mas eu vou trabalhar a pontuação no outro momento, tá? Modificação e substituição aqui estão aliados, tá? O assunto que nós vamos eleger hoje, para a gente mostrar aqui, é período composto, que é sintaxe do período. Yara, mas não cai, não está no edital. Eu li e não vi período composto, então eu não vou estudar. Deixa eu avisar uma coisa, período composto cai em todas as bancas, mesmo que a banca seja só interpretativa, sabe? Só interpretação de texto, ela vai usar o período composto como processo de interpretação. Então, se tem um assunto que eu sempre digo para estudarem bastante, é esse assunto, que é o valor das conjunções. Como é que pode cair? Pode cair como substituição, modificação. Tem lá um porém, ele quer trocar por contudo. Então, você tem que saber que eles têm o mesmo valor. Você está modificando a frase, fazendo uma substituição. Então, é muito comum esse tipo de questão com conjunção. Vai cair conjunção, vai cair período composto. E você precisa estudar. Se tem algo que eu posso dizer, estude sempre período composto, né? E o período composto, ele tem 2 partes. Uma parte analítica, que é mais sintática, e uma parte decorebística, né? Que seria assim, você decorar as conjunções, tá? E aí, ó, essa substituição vai ocorrer. Eu coloquei questões da banca para você ver como é que fica. Inclusive, ela tem uma questão que é típica dela e outras bancas não trabalham. Ela adora transformar a frase em oração reduzida para oração desenvolvida. Então, ela vai modificar. Isso mexe com 2 aspectos. Mexe com conjunção e mexe com verbo, com estrutura verbal. Tá. Então, tá. Item 2 que eu escolhi aqui, ó. As classes de palavras e seu desempenho textual. Classes de palavras, gente, é morfologia. Ela trabalha com isso. Então, assim, de você reconhecer principalmente conjunção, preposição, as formas relacionais, né, adjetivas e adverbiais, e alguns valores dos advérbios, porque ela trabalha com isso. Então, tem que estudar, tá? E, ó, esse item aqui, ó, que é a correção na linguagem. Gente, a correção é tudo, não é? Qualquer errinho lá eu vou ter que fazer a análise para ver se é preciso corrigir, se ela está correta, né? E aí ele diz assim, aspectos morfológicos, ó. Aspectos morfológicos são as classes de palavras, ou seja, ela cita 2 vezes. Sintáticos, gente, sintaxe é tudo, sério, é tudo. Então, assim, ó, no seu edital, ela não colocou período composto, não colocou concordância, regência, crase, né? Então, eu não vou estudar, tem que estudar sim, tá? Por quê? Quando ela fala aspectos sintáticos, a sintaxe é sintaxe de concordância, que é você encontrar o sujeito para estabelecer concordância. Sintaxe de regência
É você perceber se aquelas preposições estão certas ou estão erradas. Sintaxe de colocação. Ela adora pronome, ela adora pronome, ela adora pronome. Inclusive, ela é bem particular nisso. E essa parte do pronome é bem morfológica mesmo, tá? E pontuação, imagine, você vai trabalhar a sintaxe, ela vai deslocar e você tem que saber se aquela pontuação está certa ou está errada, tá? E os aspectos semânticos, olha só. Quando eu falo sintaxe semântica, existem as conjunções e existem o valor semântico das conjunções. Então, não dá para você deixar de fora. Qual é a minha preocupação? Você olhar esse conteúdo programático dela e achar que é só interpretação de texto. Claro que não é só. É e muita, porque ela é muito interpretativa. Yara, como eu vou aprender a interpretar? Pegando a prova dela, resolvendo as questões, olhando as palavras-chave, sabe? Para você se acostumar, já que ela trabalha com textos curtos. Mas não dá para você deixar de lado a gramática. Imagina se você deixa de estudar período composto. Você vai perder umas 2 questões, porque no mínimo que vem são 2 questões. Com isso, vamos às dicas e aí fica o recado, tá? Estuda assim, concordância básica, regência básica, crase, porque ela gosta de crase, pontuação e principalmente estuda período composto, estuda o valor das conjunções, porque isso pode ser morfologia, pode ser semântica e sintaxe. Tudo bem? Espero que você tenha, perceba que você precisa estudar isso, tá? E aí nós estamos colocando algumas questões dela, tá? Eu estou começando com uma mais analítica, para depois eu entrar naquelas que são mais decorebísticas, que é para você decorar as conjunções, tá? Que não tem como, é sempre importante você reconhecer o quê? Principalmente 2 Qs, tá? Dentro do processo coesivo. 1, conjunção integrante, 2, pronome relativo. Ninguém faz nada, inclusive questão dela, sem reconhecer esses 2 dos quais ela gosta, tá? Então, olha o que ela me diz aqui. Observe os segmentos de texto, ó. 1. Toda vez que vejo ou leio no noticiário que alguém foi atingido por uma bala perdida, eu me pergunto. 2. Por que será que as pessoas insistem em chamar de bala perdida? E 3. Aquela que atingiu alguém? Assinale a opção que indica as frases em que a palavra sublinhada pertence à mesma classe gramatical. Isso é classe gramatical, morfologia, mas esses cases estão associados ao período composto, tá? Uma observaçãozinha, se você ainda não baixou, você pode clicar aqui embaixo, tá? E baixar essa apostila, para você primeiro resolver as questões, verificar como é que você marcaria, depois você pega as dicas aqui, tudo bem? Pode baixar aqui embaixo, tem um linkzinho, você baixa as questões, você faz primeiro, depois você vem, tá? Então vamos. Envolve classe gramatical? Envolve. Em se tratando de que, tá? Nós temos 2 Qs extremamente importantes. Essa parte é analítica, né? É isso aqui, ó. Se você tem um que, tá? Primeira coisa, ó, é você verificar se esse que é uma conjunção integrante, tá? Bom, quando esse que é conjunção integrante, ele não tem valor semântico nenhum, tá? Ele não tem valor semântico nenhum. Quando ele é conjunção integrante? Quando a oração inteira iniciada por ele é trocável por isso. Então, ó, se a oração inteira puder ser trocada por isso, e é uma oração que completa a anterior. Essa oração, ela completa a oração principal, que é a anterior, né? Se eu disser, é necessário que você estude, é necessário isso. Troquei a oração inteira por isso, tá? Yara, não deu para trocar por isso. Então, esse que, ele é pronome relativo, né? Ele como pronome relativo, tá? Ele é o mais importante, tá? Porque ele é processo coesivo. Pronome relativo, ele retoma, tá? Substituindo, ele é anafórico, tá? Ele retoma substituindo substantivo ou pronome antecedente. Então, não existe, tá? Pronome relativo depois de verbo. O pronome relativo sempre vem depois de um substantivo ou depois de um pronome, tá? Quando a gente tem um pronome relativo, ó, se
se você tiver um que trocável por o qual, a qual, os quais, as quais, ou, parou aí? Se você tiver, por exemplo, um o igual a aquilo, tá? Ele só, aquilo ou aquele, né? Ele só ocorre diante de um que é sempre pronome relativo. Sempre pronome relativo, tá? Tá, imagina, eu tenho essa frase, ó. O que aconteceu aqui foi legal. Aquilo que aconteceu aqui foi legal. O é igual a aquilo, o que é sempre pronome relativo. Mas, gente, se eu já tiver escrito assim, ó, aquilo, aquele, né? Aquela, aqueles e aquelas, tá? E na sequência eu tenho um que, eu não preciso nem fazer análise, né? Aquilo que, o que é sempre pronome relativo. Aquele que, o que é sempre pronome relativo. Aquela que, o que é sempre pronome relativo. Sempre. Pode tatuar, tudo bem? E aí o pronome relativo, ele é muito importante, que a possibilidade de ele cair é grande, tá? Ele inicia, ó, oração subordinada adjetiva, que pode vir com vírgula ou sem vírgula, tá? Sem vírgula ele restringe, com vírgula ele explica, tá? Tá, mas agora a gente vai focar nesse que aqui pra gente resolver. Vamos lá? Então vamos, ó. Agora as frases maior, vamos ver uma por uma, uma por uma. Toda vez que vejo ou leio no noticiário que alguém foi atingido por uma bala perdida. Toda vez que vejo ou leio no noticiário, esse ou leio está entre vírgulas, você poderia tirar. No noticiário da ideia de lugar, você poderia tirar. Sabe o que eu estou fazendo? Limpando para você aprender a enxergar de forma mais direta, tá? De forma mais direta aqui, ó. Então tá, ó. Eliminei o que estava entre duas vírgulas e o advérbio. É assim, ó. Toda vez que vejo, isso aqui tá incompleto, ó. Vejo o quê? Isso. Toda vez que vejo isso. A oração inteira, ela pode ser trocada por isso, completando a outra oração. Toda vez que vejo isso. Então, esse que é uma conjunção integrante. É a única conjunção que não tem valor semântico. É a única, tá? Primeiro que é conjunção integrante. Vamos ver o segundo aqui, ó. Por que será que? Quando eu digo por que será, fica incompleto. Por que será isso? Por que será isso? Por que será isso? Ó, a oração inteira trocável por isso, completando a outra oração. Então, esse que é conjunção integrante. Esse que é conjunção integrante. Primeiro que, conjunção integrante. Segundo que, conjunção integrante. Terceiro, aquela que atingiu alguém. Esse é decoreba, gente. Aquela que, aquele que, aquilo que, o que é sempre pronome relativo. O que é sempre pronome relativo. E ele está iniciando uma oração subordinada adjetiva. Sem vírgula ela é restritiva. Só para eu acrescentar uma informação. Mas, gente, o que ele queria aqui? Vamos ver. Ele queria o seguinte. As palavras sublinhadas que pertencem à mesma classe gramatical. Pertencem à mesma classe a frase 1 e a frase 2, alternativa a letra B de bola. Por quê? Ó? Na frase 1, do que em diante, eu posso trocar a oração inteira por isso. Ó. Toda vez que vejo ou leio isso. Então, esse que é uma conjunção integrante. Por que será isso? Por que será isso? Esse que é uma conjunção integrante. Aquela que atingiu alguém, esse que, retomando aquela, é sempre pronome relativo, tá? A análise do período composto, ela começa sempre pensando nos ques, tá?
E pensando nesses dois. Saindo desses dois, todo conectivo tem valor semântico. Saindo desses dois, todo conectivo tem valor semântico. E aí, ele tem irmãos também, pelos quais você pode trocar, substituir. E aí, tem que estar atento a isso, tá? Vamos ver? Ó, essa aqui bem legal, olha. E essa é de 2021, bem recente, né? Para você dar uma olhada. Então, vamos lá, ó. As riquezas cobrem um homem e com as suas cores cobrem e escondem não apenas os defeitos do corpo, mas também os da alma, tá? O segmento sublinhado da frase pode ser reescrito, ó. Reescritura é mudança, é substituição, é aquele item lá, tá? De modo adequado. O que você tem que entender é que eu sei que ele está mexendo, ó, já que ele usou o mais, está mexendo com o período composto, ó. Já que ele usou o contudo, está mexendo com o período composto, ó. Usou o mais, período composto, ó. E, período composto, ó. Mais, período composto. E, período composto. Então, o legal é eu já ter essa informação antecipadamente, em vez de ficar, eu vou ler para ver ficar bom. Não eu vou ler. É análise, não é interpretação de texto. É análise sintática do período. Conhecer o valor das conjunções. Vamos ver o sentido de lá para a gente ver qual é o daqui, ó. Pronto, coloquei, tá aqui. As riquezas cobrem um homem com as suas cores e com suas cores cobrem e escondem não apenas os defeitos do corpo, mas também da alma. Ó, sinceramente, você tinha que saber que esse mais também é aditivo. Tinha que saber, tá? E aí, já tem que ter decorado, né? Estudar antes, na prova isso já tá feito. E esse mais também, ele só aparece em decorrência desse não apenas. Então, isso aqui a gente chama de correlação, eles estão correlacionados, ó. O não apenas, tá? Ele sempre exige, tá? Conjunção aditiva. Sempre exige conjunção aditiva. São dois tipos aqui, ó. Você pode trocar o mais por como também. Então, olha o que você tem. Você tem isso, ó. Não apenas estudei português, mas direito também. Então, eu estudei português e direito. Yara, eu posso colocar bem aqui um E? Não. O E, ele simboliza o conjunto todo. Então, é assim, ó. Toda vez que você tiver não só, não apenas, não somente, não apenas, mas ou como, ó. Posso trocar pelo como também, tá? Posso usar o mais ou o como. Para eu usar o E, eu tenho que tirar esses dois e aí é o E, ó. Aí é o E. Aí sim, eu tenho, ó, por exemplo, eu não apenas estudei português, mas matemática também. Ou eu não apenas estudei português, como matemática também. Ou eu estudei português e matemática. Eu tiro esse e tiro aquele. Então, assim, para eu manter o mesmo sentido, quais eram as opções que eu tinha? Tinha essa, ó. Para eu manter o mesmo sentido, né? Quais são as opções que eu tenho? Tenho essa. Se eu mantiver o não apenas, porque o não apenas não diz que é não, né? Não somente isso, tá? Se é não apenas, olha só, com as suas cores cobrem e escondem. Não apenas os defeitos. Então, eles escondem os defeitos. Não tá negando, tá? Esse não apenas, eu posso dizer não apenas, mas também, ou eu posso dizer não apenas, como também. Se tiver essa, a gente marca, tá? Ou, tá? Se eu quiser usar o E, porque eu tenho que manter a ideia de adição. Só mais uma observação. Eu não posso trocar esse mais por porém. Por quê? Porque porém é sempre adversativa. Porém é sempre adversativa. E esse mais, nesse contexto, ela é aditiva. Então, se ele quiser trocar por porém, contudo, vai estar sempre errado. O valor semântico que nós temos aqui é de adição. Então, qualquer alternativa que tenha porém, contudo, todavia, já está errado, tá? Qual é a outra troca que eu posso fazer? Porque essa eu não posso, né? O que eu posso fazer? Como dá a ideia de adição, eu poderia fazer isso, ó. Eu tiro o não apenas e eu tiro o mais também, tiro os dois, né? E aí, no lugar, eu uso um E. Aí sim, ó.
As riquezas cobrem um homem e com suas cores cobrem e escondem os defeitos do corpo e os da alma. Esse E, ele é igualzinho a não só, não apenas, mas também. E aí, por isso que a ideia é, quando você estuda, antecipadamente você já sabe disso, né? Bom, você já sabe, vamos ver as alternativas aqui. Olha o que você tem. Letra A, não apenas os defeitos da alma, contudo, do corpo, contudo os da alma. Qual é o problema? Aquele mais, ele é aditivo. Então, não dá para trocar por contudo, que é adversativo, tá? Nem por contudo, nem por porém, você já eliminava, tá? E lembrando, é uma correlação. Esse mais, ele está associado ao não apenas, tá? Então, bora lá. Ele diz assim, na letra B de bola, ó. Ele diz assim, escondem não apenas os defeitos, né? Escondem não os defeitos. Espera aí, mas é não apenas. Porque se eu disser não os defeitos, eles não escondem os defeitos, né? É não apenas, tá? Então, não é esse não sozinho. Ele tem que ser uma restrição. Não apenas, não somente, não só. Não dá para ser sozinho, tá? Opa, escondem os defeitos do corpo e da alma. Perfeito, ó. Ele tirou o não apenas e ele tirou o mais também, que é o combinadinho que dá a adição. Tirou os dois e colocou o E. Perfeito. Bora ver. Escondem somente? Não, não, não. Não é escondem somente, é escondem não somente os defeitos do corpo e não é mais não os da alma, mais os da alma, né? Tão somente, não é tão somente, é não somente, é não somente. E não é E, né? É mais os da alma. Ou seja, ele estava brincando aqui com as construções. Aí eu vou ler até a minha cabeça entender. Eu vou decorar antecipadamente, eu vou estudar e garantir a minha aprovação. Eu vou decorar as formas aditivas, né? Eu vou decorar a adição negativa, eu vou decorar essa adição chique, que é não só, mas também. E vou decorar que é só eu tirar o não só, mas também e colocar o E, que tá tudo certo. Alternativa letra C de casa. Esse E, ele equivale ao não apenas, mas também. Eu tenho que tirar os dois, que é aquilo que adiciona. Escondem não apenas os defeitos do corpo, mas também os da alma. Tradução, escondem os defeitos do corpo e os da alma. É isso. Tudo bem? Estude conjunção e estude a substituição por conjunções de mesmo valor, porque vai cair, tá? Olha essa aqui. Essa aqui é um caso, na verdade, que tem a ver com pontuação, para você ver como uma coisa ajuda a outra, tá? Vamos lá. Eu tenho um comando aqui que diz o seguinte: na frase, o cachorro da casa começou a latir e o homem fugiu, a conjunção E mostra o mesmo valor. Ela poderia estar perguntando o valor do E, né? Tá, eu vou falar para você quais são os valores que o E pode ter, porque a questão poderia ser essa, ela gosta disso, ó. O E, ele pode ter 3 valores, tá? Normalmente, ele é aditivo, né? Mas ele pode ser, ó, conclusivo, ou ele pode ser adversativo, tá? Bom, quando ele é conclusivo, ele é trocável por portanto, e ele introduz o esperado. Como assim? Se você me disser, Yara, eu estudei muito e passei, é o que eu espero de você, que você estude muito e você passe. Esse E é conclusivo. Eu estudei muito, portanto, passei. Tá. O adversativo, ele é trocável por porém, mas, né? E ele dá a ideia de oposição, de quebra da expectativa. Por exemplo, se você disser, Yara, eu comi muito e ainda estou com fome. Isso é verme, isso é verme. Essa pessoa ainda é magra, né? Essas pessoas assim são... Se eu pensar, já engordei. Agora, olha só. Eu comi muito e ainda estou com fome. É o oposto ao que eu esperava. Eu comi muito, mas ainda estou com fome,
E ainda tem um outro aspecto que pode cair. Porque o E, ele está associado, tá? À pontuação. A pontuação. Aqui, embora não seja de pontuação, mas quando você está lá na pontuação, você aprende que o E pode vir com vírgula ou pode vir sem vírgula. A questão não era essa, mas envolve o E, tá? E aí assim, ó. E aí, ó, sem vírgula. Quando é que o E vem sem vírgula? Quando é que o E vem com vírgula? Ele vem sem vírgula quando ele liga orações com mesmo sujeito. E ele vem com vírgulas quando ele liga orações com sujeitos diferentes. Tá, essa questão não era de vírgula, então o foco não era esse. O foco era você entender que tem E, que liga a oração com o mesmo sujeito, e tem E, que liga orações com sujeitos diferentes. A questão podia estar aí, em sujeito do bagulho que vem antes, sujeito do bagulho que vem depois. Podia estar aí. Vamos dar uma olhada? Ó. É nesse fragmentinho aqui. Ele diz o seguinte, ó. Um homem de 44 anos foi preso na noite desta quinta-feira, 16, após tentar furtar uma residência localizada na Duque de Caxias, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara, em Porto Velho, né? A polícia militar foi informada que o criminoso, usando um alicate grande, teria cortado o cadeado do portão da residência. Tá, já lemos isso aqui, né? Vou abrir. Porém, o cachorro da casa começou a latir e o homem fugiu. O cachorro da casa começou a latir e o homem fugiu. Parece uma sequência, né? Parece uma adição, né? Então tá. Então eu vou analisar agora uma coisinha, ó. O cachorro da casa começou a latir e o homem fugiu. Verbo que vem antes, começou a latir. Verbo que vem depois, fugiu. Vou ver aqui, ó. Quem começou a latir? O cachorro da casa. Quem fugiu? Foi o cachorro? Ah, não, foi o homem. Opa! Tô percebendo que esses sujeitos, eles são diferentes. Inclusive, deveria ter uma vírgula aqui, mas a questão não é se deveria ter vírgula ou não. A questão é o valor do E. Esse E liga orações com sujeitos diferentes. Esse E liga orações com sujeitos diferentes, tá? Se todas ligarem com sujeitos diferentes, então a gente só vai pelo valor. Mas se todas tiverem o mesmo sujeito e um só tiver sujeito diferente, é igual. Sacou? Então tá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho, ó, eu já prestei atenção que o cachorro da casa começou a latir. O cachorro é um sujeito e o homem é outro. E o E liga orações com sujeitos diferentes. Eu vou analisar um por um aqui, tá? Bora lá. O ladrão chegou perto da casa e observou o cenário. Todos aqui eu percebo que é uma sequência que não muda muito o valor, né? Então, vou ver o seguinte, ó. Verbo que vem antes, ó. Chegou. Verbo que vem depois, observou. Quem chegou perto da casa? O ladrão. Sujeito. Quem observou o cenário? O ladrão. Mesmo sujeito. Lá em cima são sujeitos diferentes. Vamos ver o B. Ó, tem um E aqui, ó. O bandido usou o alicate e cortou o cadeado. Primeiro verbo é usou. E o segundo verbo? Cortou, né? Vamos perguntar aqui, ó. Quem usou? O bandido. E quem cortou o cadeado? O bandido. Opa, mesmo sujeito. Lá em cima os sujeitos são diferentes. Vou ver a letra C. Tem um E aqui, ó. Verbo antes, ó. Verbo depois. Tá, bora lá. A polícia militar chegou e o bandido ficou com medo. Quem chegou? A polícia militar. E quem ficou com medo? O bandido. Opa! Opa, opa, opa. São sujeitos diferentes. Igual lá em cima, ó. Lá em cima eu tenho, né, ó. O cachorro da casa começou a latir. Quem começou a latir? O cachorro da casa. E quem fugiu? O homem, ó.
são sujeitos diferentes também. Eu já marcaria logo a letra C de casa, tá? Aqui, ó, o E liga orações com sujeitos diferentes. Deveria ter vírgula? Deveria, mas se ele tivesse vírgula, ele facilitaria a tua vida. E ela não está aqui para perguntar sobre pontuação. Aí ela tinha que ter vírgula. Tinha. Mas a questão é de pontuação. E às vezes tem isso, gente, você tem que tomar cuidado. Às vezes a frase está errada. Às vezes é intencional, inclusive. A frase está errada porque ele quer analisar outra coisa. Se ele colocar a frase certinha, fica fácil para você identificar. Então, qual era o seu foco? Era analisar o que o ex estava fazendo. Nesse caso, ligando orações com sujeitos diferentes. Vamos ver o outro, ó. O meliante foi preso e encaminhado para a delegacia. Esse E aqui, ó, ele não está ligando, na verdade, duas orações, né? Tá ligando sim duas orações, mas uma sequência, né? Olha, foi preso, é o verbo ir aqui, né? E encaminhado. Tá, o meliante foi preso e o meliante foi encaminhado. Tá, inclusive, implícito esse foi aqui, né? Bem sequencial mesmo. Eu tenho só um sujeito, ó. O meliante foi preso e o meliante foi encaminhado. Aqui é que não são duas orações, eu só tenho um verbo, ó, né? Assaltos e furtos são comuns nas grandes cidades. Assaltos e furtos é o sujeito. E esse E, ele liga os núcleos do sujeito, ó. Os dois são sujeito, né? São o mesmo sujeito, é uma oração só. Então, ele queria aquele em que o E tinha o mesmo valor. Se a gente prestar atenção, esse valor não é valor semântico. Com isso você tem que tomar cuidado. Porque às vezes ele fala assim, mesmo valor, a pessoa vai fazer a interpretação de texto. Tem lá um onde, tem lá... Ela adora esses negócios também. Então, cuidado, tá, gente? Perceba o exemplo. E o exemplo aqui mostrava orações com sujeitos diferentes. Por isso que é a letra C, ó. O E da letra C está fazendo a mesma coisa que o E lá de cima, ó. Mesma coisa. Então, assim, ó. Tem um verbo antes do E, tem um verbo depois do E, ó. Tem um verbo antes do E, ó. Tem um verbo depois do E, ó. Tá. Quem começou a latir? O cachorro é o sujeito do primeiro verbo. Quem fugiu? O homem é o sujeito do segundo verbo. Aqui, ó. Quem chegou? A polícia militar é o sujeito do primeiro verbo. E quem ficou com medo? O bandido é o sujeito do segundo verbo. Igual, tá? Era essa a percepção. Então, aqui a alternativa era a letra C de casa, tá? E aí são os valores. Se você tinha um E, você tem que lembrar quais são os valores do E, o que o E envolve. Esse conhecimento prévio. Então, quais são os valores do E? Pode ser aditivo, pode ser adversativo, pode ser conclusivo. Ok, mas todos aqui são sequenciais, dão ideia de adição, né? Então, o que eu tinha que analisar? Ah, tem mais uma coisinha do E, que está associada à pontuação e à análise sintática. Olha a sintaxe aí, né? O E pode ligar orações com o mesmo sujeito, pode ligar termos, né, como os núcleos do sujeito lá, e pode ligar orações com sujeitos diferentes. Era esse o foco. Tudo bem? Bom, gente, o que a gente quer mostrar para vocês é o seguinte, que estudo direcionado é importante, né? É assim que você vai aprender, você vai garantir a sua aprovação. E aí nós temos esse estudo direcionado, nós temos um curso direcionado para técnico judiciário do TJ Tocantins, tá? Tá apenas R$ 325, está muito barato e é muito legal, porque ó, nele tem teoria, tem exercícios, tem 2 simulados, a gente faz o simulado, eu pelo menos na parte de português, levando em conta o modo como a banca trabalha, fazendo até um mixzinho de questões para que você seja direcionado para a aprovação. Essa revisão final é extremamente importante. Eu seleciono questões só da banca, faço uma sequência daquilo que mais cai e olha, não tem como a pessoa não saber como vai cair e automaticamente ela já sabe a linguagem da banca, ela acaba trabalhando mais isso, fica mais fácil garantir a aprovação. Tudo bem? Eu, se fosse você, entrava logo, garantia a sua aprovação, conhecimento básico e direcionado. Tudo bem? Esse material, ele tem exercício e tem teoria. Vem logo estudar e garantir a aprovação.
Lembrando que a gente tem um trabalho legal aí em Tocantins já há algum tempo, né? A gente tem, a loja do concurseiro tem o primeiro lugar da Universidade Federal de Tocantins, ele até tem agradecido aí, e a gente, inclusive, foi presencialmente, né, aí para a capital, preparar a galera da PM Tocantins, tá? Então, a gente tem um trabalho já bem direcionado, eu, se fosse você, já investia, tá? E vamos continuar com mais dicas aqui. Outra dica, para quem quer estudar FGV direcionada, a gente tem um material à parte aqui, que, para quem não sabe, eu trabalho muito estudando como as bancas cobram, qual é a linguagem da banca. E a gente tem um Quebrando a Banca FGV, em que a gente vai trabalhando por assunto, tem também interpretação de texto, mas tem pronome dela enjoado, morfologia dela enjoada, então a gente vai trabalhando e mostrando. São 120 questões comentadas da banca, tá? É só você entrar na loja do concurseiro, baratinho, ó, R$39, o português já está ali direcionado. Esse aqui não está dentro do pacote do curso completo, mas no curso completo a gente tem outras questões comentadas também. Isso aqui é para quem quer turbinar a preparação. Eu, se fosse você, turbinava, tá? E aí a gente volta aqui para as questões, ó. Essa aqui é uma de período composto clássica. Inclusive, se eu fosse dizer assim, a questão que hoje eu mais tenho visto é essa de comparação. É um monte, tá? Ele diz assim, ó, é de 2021, inclusive essa, ó. A frase abaixo que não se estrutura a partir de uma comparação. Ah, eu vou interpretar. Não decore as principais conjunções comparativas, tá? Tem negócio de interpretar, né? Comparar, existe um como, né, que equivale a igual a, ele agiu como o pai, ele agiu igual ao pai. Esse como equivalente a igual a é comparativo. O assim como, né? Então, esse assim como também comparando dois elementos, né? A mulher, assim como a borboleta faz sei lá o quê. Tem que ter dois sempre, comparando dois elementos. Um importantíssimo, com o quê, né? Ela gosta o quê? Tem também, gente, alguns verbos sinônimos, né? Assemelhar, tem conectivos coloquiais, feito, né? Que nem, que a gente usa, né? Ela agiu feito um cavalo, né? Ela é que nem uma cobra. São conectivos coloquiais, mas indicam comparação. E o que, né? O que é especialíssimo. Só que o que, ele tem que ser precedido de intensificadores, tipo, ó, mais do que, menos do que, pior do que. E esse do pode sair, mas o pior não. Mais do que, menos do que. Ela é mais alta do que o irmão. Ela é menos antipática que o irmão ou do que o irmão. Então, é conectivo, gente, não é interpretação de texto. Mas comparação tem que ter os dois elementos, tá? Vamos dar uma olhada, um por um, pra gente ver aqui, ó. Ele quer o que não tem comparação. Então, vamos, tá. A riqueza endurece mais rápido o coração do que a água fervente endurece o ovo. Opa! Eu tenho, ó, mais do que, menos do que. Eu tenho, de um lado, riqueza em relação ao coração, comparando-se com água em relação ao ovo. Mais do que, menos do que, comparativa. Ele quer quem não é comparação, tá? B de bola, ó. A riqueza estraga a inteligência, assim como uma refeição muito forte cobre de sono até o olho mais esperto. Ele está comparando riqueza em relação à inteligência com a refeição em relação ao sono, né? Comparativo, assim como ali, ó. C. A riqueza assemelha-se, ó, à água do mar. Quanto mais alguém bebe dela, mais sede tem. Esse assemelhar indica um processo comparativo, né? Então, é como se eu dissesse que a riqueza é como a água do mar, né? Então, comparou. D de doido. Não há prazer em possuir algo mais sem companhia. Mas cadê? Ah, é ter o mais. Não, mas peraí. Para ser o mais tem que ser mais do que, menos do que, pior do que. Não tenho, gente. Esse mais, ele só diz que é algo mais. Só, acabou-se. Não é? Ele está me dizendo algo mais. Ele é um intensificador. Só, acabou-se, tá? Não tem comparação aqui não, tá?
Aí na letra E, eu tenho ó, mais do que, menos do que. E eu estou comparando riqueza e paz. Mais do que riqueza, quero paz. Ou seja, todas têm comparação, menos a letra D de doido. Esse mais sozinho, ele só está intensificando, tá? Não é mais do que, menos do que, não tem o conectivo comparativo, tá? Então, é sempre visual, gente. É menos, nesse caso, né? É menos interpretativo, né? E mais conectivo. Existe a parte da interpretação dela, mas a parte da interpretação é na interpretação de texto. Na parte do período composto, é analítico, é análise sintática pura. É decorar a conjunção. Decore. Dei de doido, tá? Todos os outros têm conectivo, ó. Mais do que. Assim como. Assemelha-se. É como se dissesse que é feito a água do mar. Mais do que. Todos têm conectivo. O mais sozinho não compara, não. Só intensifica, né? Opa! Lá vem, ó, substituição e acréscimo de conectivo. Então tá. Um jornalista americano, e essa é recentíssima também, né? Um jornalista americano afirmou: os ricos são diferentes de você e de mim. Eles têm mais crédito. Então tá. Se reescrevêssemos, ó, é a reescritura, né? Este pensamento, substituindo o ponto entre os períodos por uma conjunção. Então, você tem que saber o valor das conjunções, tá? A opção inadequada seria, gente, ó, aí é inadequado. Sabe o que significa? Todas as conjunções têm o mesmo valor, caberiam lá menos uma. Vamos trabalhar? Então, ó, isso aí é comum de cair, né? Essa substituição aí. Então, eu vou tirar o ponto, vou pôr uma vírgula, tá? Gente, mas eu poderia não tirar nada e só enfiar a conjunção aqui que já caberia, tá? Só enfiar, bora lá. Os ricos são diferentes de mim e de você. Mas por que eles são diferentes de mim e de você? Porque eles têm crédito. Ele está explicando por que eles são diferentes. Se caberia um porquê aqui, então caberia um porquê, ó. Caberia um pois, caberia um já que, caberia um porquanto. Aproveita e decora, ó. Porque porquanto é igual a porquê, porquanto é igual a porquê, porquanto é igual a porquê, tá? Caberia um visto que é causal. E caberia um dado que explica também. Ainda caberia aqui, ó, uma vez que, né? Uma vez que. Ainda caberia o na medida em que. Pelo amor da vaca preta, na medida em que é causa sempre, tá? O a medida que é proporção, tudo bem? Todos esses conectivos entrariam aí, todos. Então, os ricos são diferentes de mim, pois eles têm mais crédito, já que eles têm mais crédito, porquanto eles têm mais crédito, porque eles têm mais crédito, visto que eles têm mais crédito, uma vez que eles têm mais crédito, dado que eles têm mais crédito, na medida em que eles têm mais crédito. Coloquei aqui algumas causais explicativas, tá? Levando isso em conta, ó, já que é igualzinho a dado que, porque é igualzinho a visto que, esses conectivos aqui, eles são todos iguais. Eles são da explicação e da causa. Quem é o único diferente aqui, ó? É o entretanto. O entretanto é da oposição. O entretanto é igual mas. Seria assim. Os ricos são diferentes de você e de mim, mas eles têm mais crédito. Não é mais, é a explicação do porquê de eles serem diferentes de você e de mim, né? Eles têm crédito. Aí, ó, se não é oposição, a alternativa inadequada é a letra E. Inadequada é a única que não caberia, porque o que cabe lá é uma explicação, né? Ou uma causa para o que foi dito antes, né? Uma explicação ou uma causa. Os conectivos explicativos, ó, que introduzem explicação, causa, são esses aqui. Tudo bem? Aí é decorar conectivo, né? Olha, esse é bom demais, tá? Porque todo mundo gosta do como. Então, olha só. A frase abaixo em que o conectivo como mostra valor de causa.
O como, ele pode ter vários valores, mas o causal é extremamente importante, porque a gente usa muito e não percebe, não se dá conta desse valor importantíssimo, tá? Então, o como, ele pode ter vários valores, tá? Ele pode ser causal, ele pode ser comparativo, tá? Ele pode ser conformativo, tá? Ele ainda pode ser aditivo, lembra? Quando a gente usa o não só, né, ó, não só, como também, ó. Aí ele é aditivo, ainda tem esse caso aqui, né? Quando ele é precedido de não só, ó, ele é aditivo. Aí ele é trocável por mais, tá? E os outros lá em cima? Quando ele é igual a como? Nesse caso, ele vem sempre no início, tá? Sempre no início da frase, tá? E ele é igual a porquê. Igualzinho. Então, se eu disser para você, como eu estudei muito, eu passei. Porque eu estudei muito, eu passei. Como eu estava cansada, eu fui dormir. Porque eu estava cansada, eu fui dormir, tá? Quando ele é comparativo, ele equivale a igual a, né? Por exemplo, agiste como asno. Agiste igual a um asno. E tem dois, né? Tu e o asno. Conformativo, ele é igual a conforme, né? E aí equivale a de acordo com, segundo. Então, agiste como combinamos. Agiste conforme combinamos, de acordo com a nossa combinação. Tudo bem? Agora a gente vai ver uma por uma, né? Vamos lá, ó. A prova não saiu como ele desejava. A prova não saiu conforme ele desejava, né? De acordo com o desejo dele. Então, esse como é uma conjunção conformativa, indica conformidade, ok? Olha, aqui na letra B ele diz, o autor passou a ser visto como um gênio, passou a ser visto igual a um gênio. Na verdade, esse como ele é comparativo, né? Esse como ele é comparativo porque está comparando o autor com o gênio. Não é causal, não tá. Como se ferira no acidente, andava devagar. Peraí. Porque andava devagar. Por que ele andava devagar? Vou fazer essa pergunta aqui, ó. Por que ele andava devagar? Porque se ferira no acidente. Esse como, ele introduz a causa de ele andar devagar. E sempre vem no início. Não tem como você colocar para lá, tá? Não tem para dizer assim, andava devagar como se ferira no acidente. Esse como, quando ele é igual a porque, ele vem sempre aqui no início, ele não é deslocável, tá? Alternativa, a letra C de casa, equivale a porque, né? Porque se ferira no acidente, andava devagar. Isso aqui é a causa de ele andar devagar. Espero que tudo ocorra como planejado, tudo ocorra conforme planejado. Então, esse como, ele é conformativo. Ele é conformativo, tá? Tá, então, das alternativas... e agiu como um bandido. Agiu igual a um bandido, né? Então, tem ele e tem o bandido. Essa aqui, ela é comparativa, né? Agiu igual a um bandido. Tem ele e tem o bandido e eu tô comparando. Bom, daqui... O como, que indica uma causa, é a letra C de casa. Ó. Quando ele indica uma causa, ele é igualzinho a porquê e ele é o mais importante. Por quê? Nós usamos mais no dia a dia e nós nem percebemos. E essa banca adora esse como. Então, não dá. Aí eu vou interpretar. Não é melhor eu saber antecipadamente quais são os valores do como, né? É muito melhor a gente saber antecipadamente. A gente já garante, economiza tempo e gasta na redação, né? Gasta nas outras partes, tá? Opa, olha essa aqui, tá? Essa aqui. Eu tenho o seguinte, ó. Em todos os segmentos a seguir, há
a presença de um conector sublinhado. Assinale a opção que apresenta o conector que tem seu significado indicado corretamente. Nem tem muita pegadinha aqui não, tá? A gente tem aqueles valores que são exatos. Existem conjunções que podem ter mais de um valor e podem ser enjoadinhas, tá? Mas quando a gente tem múltipla escolha, a gente tem que aprender a trabalhar com aqueles que são exatos. E aí eu não preciso analisar, tem conectivo que tem mais de um valor. Mas se aparece lá um exato, por que eu vou analisar o resto, né? Vamos lá? Então vamos. Ó. Não dá espaço. Para o especialista, um trânsito mais seguro depende do comportamento mais inteligente. Ela disse que esse para é finalidade. Meio mundo decorou que o para é finalidade. Não é, gente, tá? O para pode indicar lugar, o para pode indicar complemento. Agora, o para vai ser sempre finalidade se ele tiver um verbo depois. Se eu disser para você o seguinte, eu entreguei o livro para a Genoveva. Não é finalidade. É a pessoa para quem eu entreguei o livro. Agora, se eu disser, eu entreguei o livro para a Genoveva estudar, aí é finalidade, porque tem verbo. Tudo bem? Então, nesse caso, ó, para o especialista, é só um complemento. Tá? E aí não tem valor semântico nenhum. Inclusive, né, ou principalmente, é só um complemento. Não indica finalidade, não. Agora, se eu tiver para mais verbo, indica finalidade, tá? Então, por exemplo, para o especialista analisar, aí seria finalidade, tá? Não é. P de bola. Mais inteligente não apenas do condutor de veículo automotor, mas também do pedestre e do ciclista. Gente, não apenas, mas também é sempre adição. A gente vindo agora, hein? É sempre adição. Não é? A segunda questão que a gente fez. Então, já é essa. Mesmo que você não precisar nem fazer grandes análises. Essa aqui é decoreba, tá? Mas também é sempre adição. Quando vier o mais, eu tenho que ver se eu leio também. Mas se já vier escrito mais também e associado ao não apenas, é sempre adição. A alternativa já é a letra B de bola. Na letra C de casa, ele diz assim, ó. Assim como o motorista tem de respeitar a preferência do pedestre na faixa de segurança, nos casos em que não há semáforo, o pedestre precisa atravessar na faixa e respeitar a sinalização luminosa, quando houver. Ele está dizendo que é condição. Eu sinto muito te dizer que o quando, em algum momento, pode ser condicional. Pode. O quando pode ser temporal ou pode ser condicional. Se a banca quiser trabalhar isso aí, né, ela vai derrubar meio mundo. Mas nesse caso, eu não precisava nem analisar, né? Se a letra B já era certa, então esse quando está sendo usado, como ele é mais utilizado? Ele é mais utilizado indicando tempo. Normal. Ele pode ser condicional? Pode, tá? Então, não estou dizendo que ele é sempre temporal, não. Ele é, em 99% dos casos, ele vai ser tempo, né? Ele pode, em algum momento, dar ideia de condição. Mas, nessa questão, você não precisava analisar. A letra B já era certa, já ia embora. Porque a letra B não era analítica, era decorebística, tá? D de doido, ó. Cabe ao ciclista usar os equipamentos de segurança obrigatórios, como o capacete. Isso não é um modo. Como o capacete, ele introduz exemplo, tá? É uma expressão exemplificativa. Ele introduz exemplo, é uma expressão exemplificativa. Ele não introduz modo nenhum. Exemplo, tá? E aqui, essa é a desgraça. Ela adora onde? Fica a dica de que você também deveria estudar onde, tá? Ilustra uma situação comum até hoje no trânsito, onde os motoristas descarregam toda sorte de frustração. Gente, onde é lugar, pelo amor da vaca preta, nunca que vai ser tempo. E ele nem retoma tempo, tá? Se tiver assim, a época onde eu era feliz, tá errado. Época é tempo onde é lugar. É a época em que? Então, ela gosta de onde, tá? Nesse caso aqui, né, que a gente teve, a alternativa era a letra B de bola. E você já deveria ter decorado, ó, que o mais também, né, associado a esse não apenas, ele é sempre adição. Sempre. Aí estamos entrando em algumas substituições que mexem com o verbo, tá?
Essas três últimas mexem com o verbo, então tomem cuidado com isso. Tá, vamos lá. O que você precisa? Decorar conjunção. Decorar, vamos lá. Mesmo sendo ricos, não quiseram que seus filhos estudassem nos Estados Unidos. Mantendo-se o sentido original, a frase sublinhada pode ser adequadamente substituída. Primeiro, valor semântico, tá? Esse mesmo, ó, toda vez que você tiver esse mesmo, tá? Mais verbo, né? Que é uma oração, esse mesmo, ele vai ser concessivo. Sempre concessivo. Esse mesmo. Por exemplo, concessão é uma ressalva, né? Introduz o oposto ao que se esperava. Então, por exemplo, quando você diz, mesmo apanhando do marido, Genoveva não o denunciava à polícia. Mesmo apanhando, a gente esperava que ela denunciasse, né? E aí, conjunções concessivas, ó. Mesmo que, ó. Ainda que, decore. São sempre concessivas, tá? Ainda que, embora, né? Ó, apesar de que, conquanto, são conjunções que são sempre concessivas. Então, você deveria decorar, né? Levando isso em conta, se esse mesmo é concessivo, porque ele está acompanhando o verbo, então também são concessivos o ainda que e o embora. E esses aqui não, ó, porque ó, o porquê ele introduz causa, o já que ele introduz causa e o por ele introduz causa. Então, ó, esses três aqui, eles são causais, tá? Então, quem tem o mesmo valor? O ainda que e o embora. Meu Deus, Yara, vou ter que mamãe mandou? Não, peraí, vamos lá, ó. Esses dois, eles têm o mesmo valor. Agora é o verbo, porque ele diz que tem que manter o sentido original. Se tem que manter o sentido original, tem que respeitar o tempo verbal que está lá em cima. É isso que eu tenho que fazer. É isso, tá? Então, vamos lá. Mesmo sendo ricos, não quiseram que seus filhos estudassem nos Estados Unidos. Tá? Olha só como ia ficar. Ainda que sejam ricos, não quiseram que seus filhos estudassem. O problema é que sejam é presente. É presente do subjuntivo, mas é presente, tá? E aqui, ó, embora fossem ricos, fossem é passado. Da mesma forma que os verbos lá de cima, ó. Quiseram é passado, estudassem é passado no mesmo tempo. Então, atentem, isso é comum de acontecer. Você consegue perceber o valor semântico da oração, aí você fica entre duas e diz assim, aí a mamãe mandou. Não tem mamãe mandou, tem meu olho enxergou a resposta. E ela envolve verbos, gente. Então, tá, ela quer mexer numa oração, mas essa oração está relacionada com a outra. Então, eu vou olhar para o verbo da outra e vou ver o tempo. O tempo aqui é passado, eu não vou marcar a alternativa que tem presente. Eu vou marcar a alternativa que tem passado. A alternativa, a letra D de doido. Sacaram? Então, entendam. Quando mexe com período composto, mexe com conjunção e mexe com a construção da frase. E a construção com verbo, tá? E aí, olha só. Esse verbo está no passado e principalmente esse aqui, ó. Estão no passado. Então, se eu vou ajeitar aquela frase, eu vou ajeitar no mesmo tempo, mas com um verbo que esteja no passado. Por que eu não marquei esse? Porque esse está no presente. Presente do indicativo, mas é presente. Sacaram? Isso é importante, tá? E aí a penúltima. Ó. As duas últimas, elas mexem com um tipo de reconstrução de frase que eu acredito que dá uma derrubadinha na galera que não estuda direcionado, sabe? Por quê? Nem toda banca trabalha o desenvolvimento da oração reduzida para desenvolvida. A FGV trabalha sempre, né? Então, quando ela quer destruir, ela coloca essa daí. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Ó? Com as novas medidas para evitar a abstenção, o governo espera uma economia vultosa no Enem. A oração reduzida, gente, ó, vem com o verbo na forma nominal, que é R, NDO ou A do ido, e não vem com conjunção, não vem,
tá? No máximo vem introduzido com uma preposição, tá? Oração reduzida sem conjunção, oração reduzida sem conjunção, oração reduzida sem conjunção, tá? Ele quer adequadamente substituir aquela questão de reescritura, né, de substituição e de modificação, né? Pela seguinte oração desenvolvida. Ah, e peraí. Oração desenvolvida tem conjunção. Oração desenvolvida tem conjunção. Oração desenvolvida tem conjunção. Conjunção, se eu tenho um para, vou ter que acrescentar um que. Vai ficar para que. Ou a fim de que. Tem que ter o que. Tem que ter, tá? Então tá, eu já poderia trabalhar com eliminação, tá? Vamos ver, ó. Ele não quer desenvolver, então, ó, para que, opa, a fim de que, opa, para que, opa, mas o resto não. Por quê, ó? A fim de, cadê o quê? Cadê o quê? Cadê o quê? Evitando-se, cadê o para quê? Então, esses dois aqui eu já eliminava, tá? Então, eu só tinha 3 para trabalhar, ó. Que e que é uma oração desenvolvida. Que, tá? Então, tá, vou eliminar os dois últimos, vou analisar essas duas, tá? Essas 3. Então, tá, já deixei as 3 aqui. Lembra o seguinte, as 3 são desenvolvidas. Ai, então agora eu vou para mamãe mandou. Não, agora você vai para o tempo, porque é assim, ó. É essa oração que a gente vai alterar, né? Mas ela tem a ver com o verbo da outra oração, ó. Aí, ó, eu vou mudar aquela, mas ela tem que combinar com esse verbo. Preste atenção, ó. Espera é um verbo que está no presente. Então, se eu vou desenvolver lá, eu vou desenvolver colocando o verbo no presente, tá? Qual é o problema aqui, ó? Para que se evitasse a abstenção, para que a abstenção fosse evitada. Esse SSE, ele é o passado do subjuntivo. Esse SSE é sempre passado, tá? Ali diz assim, ó, para que se evite a abstenção. Evite é presente. Eu tenho que saber que alternativa marcar. Só lembrando que essas aqui a gente já eliminou, porque elas não tinham o quê, né? Então tá. Ó, as 3 aqui são desenvolvidas, sim. Mas ela tem que ser adequadamente substituída. Para ela ser adequadamente substituída, ela tem que estar num tempo lógico de lá de cima. Então, não dá para eu dizer, com as novas medidas para que se evitasse a abstenção, o governo espera. Teria que ser o governo esperaria, tá? A fim de que a abstenção fosse evitada, o governo esperaria. Agora, olha só. Para que se evite a abstenção, o governo espera. Evite, espera. Os dois estão no presente. A alternativa é letra C de casa. Letra C de casa, tá? Por quê? Porque, ó, aqui eu tenho passado e passado. Aqui eu tenho o presente. E aí, olha só. Eu não vou olhar só aquela oração, eu vou olhar essa com a qual ela vai se relacionar. Esse outro verbo, ele está no presente. É esse tempo no presente que me diz que eu tenho que usar o evite, ó, que está no presente também. O que anula a letra A e a letra B de bola? É que os verbos não combinam com o verbo daqui. Os verbos estão no passado. E, gente, toda vez que ela faz esse tipo de questão, em que ela vai transformar uma reduzida em uma desenvolvida, sempre você tem que olhar o verbo de fora, não só os verbos que ela marcou, né? Então, ela marcou alguns verbos, mas você tem que olhar os verbos de fora. Eu tenho que olhar esses verbos que ela marcou, mas eu tenho que olhar o de fora para ver a correlação. Isso é flexão verbal. E essa banca gosta de flexão verbal. Seja assim, seja de outra forma, né? Que é justamente colocar a frase para ver se está certa ou se está errada. Mas, gente, não é seu ouvido. Eu gostei dessa frase. Não, vou olhar. Então, lá está no presente, vou marcar no presente. Lá está no passado, vou marcar no passado. Sabe? Ela mudou o que ela não... Ela pediu para mudar essas duas. Mudou outra, não é essa. Você está entendendo? Alternativa, letra C de casa. Aqui, ó. Alternativa letra C, que é o presente aqui, ó. É o presente aqui, ó.
E ó, o quezinho e o presente. Tudo bem? Tá. Aí a gente vai para a última, que é uma das mais escrotas. Uma das mais escrotas. É a mesma lógica da anterior, mas muita gente ficou assim quando foi fazer essa questão. Meu Deus, Yara, eu fiquei na dúvida. E eu usei mamãe mandou. Não tem mamãe mandou, use o teu olho e enxergou o que é, tá? Bora lá. É de 2021, é recente. Então vamos, ó. É preciso contar oração reduzida, ó, as próprias riquezas com os meios de que se dispõe para satisfazer oração reduzida, tá? Se transformarmos as orações reduzidas dos verbos sublinhados, ela só quer transformar as orações dos verbos sublinhados, tá? Em orações desenvolvidas, aí você tem que lembrar, oração desenvolvida tem conjunção. Oração desenvolvida tem conjunção. É hora de você começar a eliminar quem não tem conjunção. Porque você eliminando, você fica ali com 3, com 2, sabe? Elimine, né? Facilita a vida, ó. Vamos lá. Não é contar? Então é preciso contar, é preciso que contemos. Ok. Com os meios de que dispomos para que satisfaçamos. Ok, tá? Eu tenho, ó. Não tem lá em cima para satisfazer? Tem, ó. Lá em cima você tem para satisfazer, tá? Então, vou ter que acrescentar um que aí, né? Então, ó, é para que e que. Essa está desenvolvida. Primeiro eu tô vendo se está desenvolvida, depois eu vou ver se o verbo tá ok, tá? Então tá. A conta, não, aqui não tá. Não tá. Não é a conta, ela transformou em substantivo aqui, ó. Isso aqui é substantivo. Eu tenho que ter um que, tem que manter o verbo, tá? E para a satisfação também é substantivo. Então, você já elimina a letra B de bola. Ficou a letra A. Ficou a letra A. Ficou. Tá? Ó, tá aqui. Ficou a letra A. Agora, vamos ver C, D e E. Tá, bora lá. Aqui tem que contássemos. Tem que, ó. Tem que. E para que satisfizéssemos. Tem para que, ó. Fica. Aqui tem que contemos, ó. Fica. E aqui tem para a satisfação. Não, sai. Porque tinha que ser para quê, ó. Tinha que ser para quê. Não, essa sai, tá? Vamos ver aqui, ó. Tem que contemos, fica. E para que satisfaçamos? Fica. Então, que contemos, fica. Para que satisfaçamos, fica. Então, tá. Eu tô deixando a letra A, a letra C e a letra E, né? Eliminamos a B e a D. Então, vamos lá. Tá? Esse aqui só tem esse que, então, eliminamos. O que sobrou? Sobrou a letra A, letra C e letra E. Letra A tem que contemos e para que. C tem que e tem para que. E tem que e tem para que. Ou seja, todas as orações estão desenvolvidas. Agora, se as formas são adequadas, aí já não depende mais delas, né? O que eu vou olhar? Vou olhar para o verbo de fora, ó. Vou olhar para o verbo de fora, tá? O verbo de fora aqui, ele está no presente, ó. Dispõe é presente. Então tá, ó. Contemos, presente. Satisfaçamos, presente. Contássemos, não. Esse C é passado, ó. Satisfizéssemos, ó. Esse SSE é passado. Então, já eliminei a letra C. Eliminei, tá? A letra E, aqui, né? É contemos igualzinho e satisfaçamos igualzinho. Opa, gente. Então, a gente está na disputa entre a letra A e a letra E. Disputa. Agora, vamos para a disputa, tá? Temos aí a letra A e a letra E. Vamos lá. Letra A e letra E é igualzinho, ó. Que contemos, para que satisfaçamos e para que satisfaçamos. E aí, então a mamãe mandou? Não. A diferença dela tá bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá. Dispomos e dispõe, ó. Dispomos e dispõe. Yara, eu vou ler para eu ver o que fica melhor. Tá fazendo errado. Mas eu vou ler com você, tá? Vamos lá.
É preciso que contemos as próprias riquezas com os meios de que dispomos para que satisfaçamos os próprios desejos. É preciso que contemos as próprias riquezas com os meios de que se dispõe para que satisfaçamos os próprios desejos. Yara, olha só, Yara, presta atenção. Como aqui é contemos e satisfaçamos, eu achei melhor esse. Aí eu marquei a letra A, é isso. Aí você errou, tá? Mas, Yara, tu não acha que fica melhor? Tá, não é o que eu acho, tá? É o seguinte, essa frase tá certa e essa frase tá certa. As duas frases estão certas. A questão aí não era se a frase está certa ou não. Olha o que ele me disse lá no comando. Ele disse assim, se transformarmos as orações reduzidas dos verbos sublinhados. Então, a transformação que você vai fazer é só dos verbos sublinhados. Ele mandou você transformar isso aqui? Não. Então, olha só, bem aqui você está transformando um verbo que não foi sublinhado. Dispõe não foi sublinhado, ó. Você está transformando. Então, dispõe tem que ficar igual como era antes. O que você tem que transformar? Contar em que contemos e para satisfazer, para que satisfaçamos. Então, olha só, ele mandou eu trocar, né? Contar por para que contemos, tá ok, ó. Contar por para que contemos e satisfazer por para que satisfaçamos. Pronto. Esse aqui não deve ser alterado. Não deve ser alterado. E era por que não deve ser alterado? Porque o comando assim pediu. O comando diz assim, se transformarmos as orações reduzidas dos verbos sublinhados em orações desenvolvidas, as formas adequadas serão. Ele mandou transformar isso. Claro que eu transformei levando em conta o presente, né? E eu acabei ficando com os dois. E os dois estão no presente. Por que a letra A está errada? Porque eu estou alterando algo que não estava sublinhado. Eu estou alterando algo que não estava sublinhado. A alternativa correta é a letra E, bem aqui, ó. Está havendo alteração de verbo não sublinhado. Então, fique de olho no comando. A Yara é pegadinha. Tá, ela colocou duas questões iguais, né? Tinha essa e essa. A maioria acha que tem que ler. Não. Quando envolve período composto, não tem que ler, gente. Tem que analisar. Essa questão é a questão mais enjoada dela. Mas se você começa a fazer, você se acostuma. A ideia é essa, né? Você se acostuma de que você vai ter que ter conectivo, vai ter que ter conjunção. Você se acostuma que o verbo tem que estar no mesmo tempo daquele outro. Você se acostuma a perceber que o que tem que estar alterado é o que ela destacou. O resto não tem que estar alterado porque o resto é a base. A alteração é o que ela destacou. A alternativa, a letra E, mas muita gente errou. Quem errou, errou porque foi ler. Muita gente também acertou, né? E quem acertou, acertou porque já tinha feito algumas questões, já estava esperto de que tem que ficar olhando os verbos de fora, porque tem que respeitar ao mesmo tempo. Ok? A alternativa, a letra E, os dois têm conectivo, estão no presente e não alterou o verbo que não estava marcado para ser alterado. Quem tinha que ser alterado? Esse e esse. Esse, ó, alterou e alterou. Esse alterou e alterou. Só que aqui não era para alterar. Então, tá errado porque ele alterou um verbo que não estava marcado. Tá certo porque ele só alterou o que estava marcado. Ok? Bom, a gente viu aqui 10 questões da banca direcionada. A gente vai reforçar que a gente tem um material direcionadíssimo, que são 120 questões da FGV. É dividido por assunto, tá? Mas no final também tem umas provinhas completas, tá? Mas a gente vai trabalhando ali assunto por assunto, período composto, concordância, sintaxe, regência, crase,
colocação pronominal, uso pronominal, ela tem uma questão de pronome que é muito dela, em que ela fala de deítico, né, anafórico e catafórico. Então, se a pessoa não souber o que é deítico na linha dela, né, a pessoa não faz a prova. Então, tem que trabalhar em cima da banca. Isso é importante. Esse material dá esse reforço bacana, só R$ 39,00, um preço bem legal, né? Eu, se fosse você, adquirir. A gente fez com muito carinho e dá para garantir uma boa preparação. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado. A Loja do Concurseiro tem, na verdade, compromisso com a aprovação e com estudo direcionado, né? Estudar questões da banca é algo importante. Espero que vocês tenham aproveitado. Repita aí quantas vezes quiser para pegar as dicas, ok? Beijinho e garanta a sua aprovação.